Vamos lá. Ainda na questão da raça humana, né? Ele informa da seguinte maneira: a raça que era a unidade no começo da existência pecou e caiu. Ou seja, Adão, o representante desta raça, pecou e com o seu pecado, com a sua desobediência, veio a queda. Naturalmente, todos quantos dela descendem, do representante primeiro dessa raça, nascem com uma natureza corrompida, isto é, debaixo da condenação de Deus, porque toda a raça estava agora, devido ao acontecido, toda a raça agora está condenada à morte eterna, certo? Vamos lá. E não obstante estarmos tão distante de Adão quanto ao tempo, somos filhos dele tanto quanto o eram os seus primeiros filhos. Porque veio gerações e gerações e gerações e gerações de pessoas até a nossa humanidade hoje, até a raça humana hoje, que ainda muitos estão caídos sobre os pecados cometidos por Adão. E nós, não obstante, como diz aqui, o tempo é muito distante, porém, o pecado que foi ali concebido, o pecado que foi ali confirmado, fez com que fosse transmitido para a posteridade, para aqueles que vieram depois. E, como diz a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte, ou seja, aquilo que Deus anunciou no Gênesis há muitos anos, Paulo estava confirmando à igreja de Roma agora, muito tempo depois, até mesmo do sacrifício expiatório de Cristo, da sua morte e ressurreição, para tirar do homem, da raça humana, esse pecado. Vamos lá. Quando se diz, pois, que Deus imputa a nós o pecado de Adão, afirma-se que Deus reconhece a nossa íntima relação com Adão, por conta da humanidade, descendentes e descendentes e descendentes. Assim como também reconhece o estado moral em que nos achamos, pós-regeneração. Esta teoria baseia-se nas Escrituras, veja, e é, portanto, aceita pelos batistas. Há, porém, quem faça objeção a ela. Claro, todo argumento tem o seu contra-argumento, tem a sua objeção. E nós vamos ver aqui alguma dessas objeções a respeito da teoria de Agostinho. A primeira objeção é que não há pecado antes da idade de consciência própria. Olha, a pessoa precisa chegar ao estado de responsabilidade antes de poder pecar. Ou seja, aquela afirmação do salmista, quando ele diz: em iniquidade fui gerado, em pecado fui concebido, em iniquidade foi gerado, devo estar fazendo uma troca, mas é isso aí, vai cair. Essa afirmação bíblica, segundo as objeções de Agostinho, não é Agostinho, agora são aquelas pessoas que se opõem ao pensamento de Agostinho, ele vai dizer isso, que a pessoa só começa a ser responsabilizada pelos seus atos quando ela assume a idade da sua própria consciência. Se isso é verdade, o texto bíblico, então, não é verdadeiro. Então, isso aqui é uma objeção. E vocês, quando estiverem analisando esse documento que nós estamos mandando, esse conteúdo, vocês vão também ter as suas ideias. Vocês podem até participar, como eu falei na semana passada da aula. Grava um áudiozinho aí, manda aí depois que você leu, o que você achou, para não ficar só nas escritas, só para não ficar... Eu podia pedir, faça um resumo aí desse material que eu estou mandando hoje, mas eu queria ouvir também vocês falando, já que eu vou tentar, junto com os amados irmãos, na próxima aula, a gente organizar, através do aplicativo,
uma sala de aula, né, uma conferência, para que todos ou quantos puderem participem também. Vamos lá. Pode não haver pecados pessoais antes do estado de consciência própria, sem ficar com isto provado que não existe em nós uma natureza corrupta ou pecado de raça, né? Porque isso já vem herdado, né? Já vem dos nossos pais. Como o apóstolo Paulo diz, todos pecaram e destituídos foram da glória e da graça de Deus. As Escrituras afirmam que quem quer que nasça, já nasce com uma natureza corrupta. E mesmo antes de chegar ao estado de consciência própria, a idade em que já se pode fazer uma distinção do bem e do mal, a criança revela esta verdade. E aí vem o texto que eu falei, Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Tá vendo? Então, com a escritura bíblica, com a palavra de Deus, essa objeção não tem fundamento. Agostinho permanece com o seu critério de pensamento voltado à doutrina do pecado de uma maneira segura com relação a esse primeiro ponto aqui. Mas vamos observar mais algumas objeções. A outra é que costumam apresentar, outra objeção que costumam apresentar, eles costumam falar, é que o homem não pode ser responsabilizado por uma natureza pecaminosa a que ele não deu origem por si mesmo. E isso, meus amados irmãos, é uma corrente. Se você não examinar bem as Escrituras, se você não examinar bem a palavra de Deus, uma afirmação como essa pode desvirtuar a fé de muita gente. Veja que é uma coisa séria. Eles costumam dizer que o homem não pode ser responsabilizado por uma natureza pecaminosa a que ele não deu origem por si mesmo. Ou seja, eu não tenho nada a ver com Adão. Por que é que eu estou pagando o preço do pecado de Adão e de Eva? Qual foi o meu erro nisso aí? É mais ou menos isso. Agora vamos lá. Esta objeção despreza a unidade da raça, ou seja, seria Adão um extraterrestre, um homem de outro planeta? Não foi Adão criado do pó da terra? Não veio Adão da terra e recebido o fôlego de vida de Deus, assim como eu e você? Ou Adão seria um ser diferente? Aí nós já abriríamos uma outra teoria, não é verdade? Daqueles que não acreditam que Adão e Eva existiram. Eles acham que isso é um mito, é uma ficção da Bíblia. E no vídeo do Dr. Rodrigo Silva você vai poder compreender como ele vai explicando passo a passo essa existência de Adão e Eva por serem verídicas. Agora veja. Então essa objeção despreza a unidade da raça, né? Eu vou dar um pause aqui para não ficar grande, volto já com o nosso terceiro vídeo, tá bom?